Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. Quero contar para vocês os dois nomes pedidos de forma especial por Mano Menezes à diretoria corintiana. O primeiro deles, Rafael Santos Borré, 28 anos de idade, colombiano, pertence ao Eintracht Frankfurt. Segundo deles, Jefferson Savarino, 27 anos, venezuelano, pertence ao Real Salt Lake. Mano pediu que o Corinthians fizesse esforços para a contratação desses dois atletas. Ele acha que os caras podem ser decisivos na temporada de 2024. O grande ponto é que o Corinthians chega para negociação com esses atletas atrasado. Borré tem negociações avançadas com o Internacional, que já se acertou com a Eintracht Frankfurt, compra de 5 milhões de euros. O negócio só não foi dado como oficial porque o Werder Bremen, para onde o atleta está emprestado até a metade do ano, exigia 2 milhões de euros para rescisão do contrato de empréstimo de forma antecipada. Corinthians entrou na parada no fim de semana e tenta convencer o Borré a vir jogar no Parque São Jorge em vez de Porto Alegre. A alegação é de que o Corinthians tem Libertadores da América e um dos principais projetos do país. River Plate também entrou na jogada, só que tem capacidade financeira muito menor. Joga a favor do River Plate, a relação muito próxima com o Borré jogou no clube, não saiu de graça do River Plate, apesar da possibilidade, deixou um caminhão de dinheiro para o River e o River tenta apelar para esse aspecto sentimental. Em relação ao Savarino, negociação com o Botafogo desde a temporada passada, os números muito próximos, mas a coisa acabou encrespando, ninguém sabia ao certo o motivo. Nessa terça-feira chegaram a afirmar que era o Palmeiras que estava na parada. Não, Verdão não tem nada a ver com a história. Quem entrou tentando dar um chapéu no Botafogo foi justamente o Corinthians, com cifras maiores. Resta saber se o Real Salt Lake e também se o Savarino vão topar se mudar pro Timão em vez do Botafogo. Vale a lembrança de que o Botafogo também tem Libertadores da América, embora a pré-Libertadores. Savarino, pelo Real Salt Lake em 2023, disputou 34 jogos com 11 gols e mais 4 assistências. Antes de mudar de assunto, mais duas informações importantes sobre o Corinthians. A primeira delas, o presidente do PSG colocou em dúvida a negociação com o Moscardo. Ele quer entender como é que o Moscardo vai se recuperar de uma cirurgia no pé antes de oficializar o acordo de 20 milhões de euros. Não se descarta a possibilidade de o Moscardo ficar no Timão por mais um tempo. Já em relação ao Luiz Henrique, o Fluminense desistiu da compra do atleta, é um concorrente a menos contra o Timão. Flamengo e Corinthians hoje seguem na disputa pelo atacante. A oferta do Fluminense, recusada pelo Betis, que causou a desistência do Flu, foi de 7 milhões e meio de euros por 60% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre Davi Terans, meio uruguaio que tem sido oferecido para alguns clubes brasileiros. Surgiu no Uruguai a notícia de que entre esses clubes está o Vasco. Foi o suficiente para que o torcedor vascaíno se encantasse com a possibilidade. Depois surgiu aqui no Brasil a notícia de que Alexandre Matos e Davi Terans têm uma relação ruim, eles haviam brigado nos tempos de Atlético Paranaense e isso inviabilizaria o negócio. Fui checar essa história e posso garantir que não há absolutamente nada a ver com essa história. O Terans tinha problemas nos tempos de Atlético com o Felipão, que exigia do Terans, enquanto jogador dentro de campo, um comportamento muito defensivo. O Terans não gostava, é um meia criativo que gosta de ter a bola. Enfim, existia uma incompatibilidade entre técnico e jogador. A relação do Matos com o Terans é muito boa. Quero até acrescentar uma informação. O Terans procurou recentemente o Alexandre Matos para dizer que gostaria de jogar no Vasco. O nome foi avaliado internamente e essa avaliação conta de maneira especial com os olheiros da 777, os caras especialistas no mercado, e não houve grande ânimo. Então, se o Terans não for para o Vasco e tudo se encaminha para que isso não ocorra, é porque a avaliação interna dos scouts da 777, a avaliação é de que esse jogador acrescentaria pouco, especialmente pelo estilo de jogo, acompanhado do fato de o Vasco já ter hoje em seu elenco jogadores com tais características. Vale a lembrança de que o Terans no Pachuca tem um clima completamente ruim, ele acabou brigando com o técnico, custou 3 milhões e 700 mil dólares ou 18 milhões de reais na época. A ideia do Pachuca é recuperar o investimento, nem se trata de um jogador caro, 29 anos de idade, mas seu destino não deve ser o Vasco e sim outro clube brasileiro. Também foi oferecido para Grêmio, Corinthians, Palmeiras e Atlético Paranaense.